Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Francisco Felipe e nesse vídeo nós vamos resolver um problema do Halliday do capítulo 5. Vamos a ele. O problema traz pra gente o seguinte, ele fala que 3 blocos conectados são puxados para a direita em uma mesa horizontal sem atrito por uma força T3 igual a 65 newtons. Ele também dá o valor da massa M1, M2 e da massa M3, e ele pede para a gente calcular o módulo da aceleração, a tração no fio 1 e a tração no fio T2. Para a gente resolver esse problema, a gente vai começar resolvendo a letra a gente primeiro vai aqui identificar uma possível direção para o movimento. Então a gente vai supor que o movimento ele se dá nessa direção que os blocos estão sendo puxados. Uma vez que a gente fez isso, o que é que a gente vai fazer? A gente vai identificar cada uma das forças que atuam aí no sistema, ou seja, a gente vai desenhar o nosso diagrama de forças. Então eu tenho aí a força que a superfície aplica no bloco 1, que é a minha normal N1, eu tenho a normal N2 e a normal N3. E eu também tenho, já desenhei aqui tudo junto, o peso de cada um desses blocos. Pode ser que eu utilize essas forças no cálculo ou não. Mas é bom sempre a gente ter uma visão das forças que atuam no sistema. Eu vou desenhar agora também a força de tração que eu tenho aqui na corda. E aí a gente precisa lembrar que para cada trecho de corda eu tenho um par de tração, sempre puxando o objeto. Então eu vou ter aqui no trecho T1 uma tração T1, puxando o bloco 1 para frente. E da mesma forma que o bloco 2... ele puxa o bloco 1, ele acaba puxando o 2 para trás, esticando aí o meu fio. Então a gente considera aí que a massa do fio ela é desprezível e que ele está perfeitamente esticado. Então eu tenho o par de tração no primeiro trecho de corda, no segundo eu vou ter aqui as forças T2 e aqui nesse outro trecho eu também vou ter um par de tração. Eu vou desenhar uma aqui no bloco e eu poderia desenhar uma aqui na mão. Mas eu não vou desenhar essa força, por quê? Porque eu não estou interessado em analisar o movimento da mão, e sim o movimento dos blocos. Então eu só desenhei as forças que atuam nos blocos. Para calcular a aceleração, o que a gente vai fazer? A gente vai analisar as forças nos 3 blocos na horizontal e aplicar a segunda lei de Newton. Professor, mas por que a gente vai pegar as forças na horizontal? A gente pega as forças na horizontal porque o movimento ele está ocorrendo na horizontal. Então você só vai pegar as forças que de alguma forma influenciam na direção do movimento. O peso e a normal em cada um dos blocos não influencia no movimento neste caso. Eu pego essas forças e utilizo a segunda lei de Newton. Mas como assim a segunda lei de Newton? A gente sabe que da segunda lei de Newton, a gente tem que a força resultante é igual ao produto da massa pela aceleração. Força resultante é somar as forças. Então aqui desse lado eu tenho uma força resultante, que é igual ao produto da massa pela aceleração. Só que a massa que eu estou usando aqui é a massa dos 3 blocos. Por quê? Porque eu estou usando as forças nos 3 blocos. Então eu vou pegar todas as forças que eu tenho aqui na horizontal nos 3 blocos e aí desse lado eu vou ter que somar a massa de cada um dos blocos. Então notem aqui que na hora que eu coloco as forças para fazer a soma das forças, eu levo em consideração o sentido do movimento. E aquelas forças que ajudam no movimento eu considero positiva. Então esse T1 aqui ele vai ficar positivo, esse T1 aqui, ele aqui vai aparecer negativo, T2 positivo, T2 negativo e o T3 positivo. Sempre tomem cuidado com isso. Verifique a direção do movimento e as forças a favor do movimento considerem positivas e as forças contrárias negativas. Agora, na soma das forças, eu vou ter que o módulo T1 é igual ao módulo T2. Então eu vou cancelar aqui, um T1 com outro T1, um T2 com outro T2. Isso ocorre porque o fio ele vai estar perfeitamente esticado. Então, para que isso ocorra, é necessário que eu tenha ali a tração em cada uma das pontas do fio iguais. Bem,
Agora que eu fiz isso aqui, ó, para calcular a aceleração ficou fácil. É só isolar a aceleração. Então esse T3 ele vai ficar dividido pela soma das massas. Vou pegar aqui o valor do T3, que é 65 newtons, e vou pegar o valor de cada uma das massas. M1 vale 12, M2 vale 24 e M3 vale 31. Somando as massas, eu vou ter aqui embaixo 67 e ali em cima 65. Então, 65 dividido por 67 vai dar aproximadamente 0,97 metros por segundo ao quadrado, que é a unidade da aceleração. Então, a gente já respondeu aí a letra A. Para responder a letra B, o que a gente vai fazer? A gente quer calcular a tração T1, que é justamente uma dessas aqui, ó. Eu posso calcular essa ou essa outra, eu vou chegar no mesmo valor. Para fazer essas contas aí do item B, o que é que eu faço? No lugar de analisar as forças em todos os blocos, eu isolo e analiso as forças apenas no bloco 1. Então eu deixei aqui os outros bloquinhos aqui, ó, apagados, e vou analisar só o que acontece com esse colorido aqui, ó. Notem que agora eu vou aplicar a segunda lei de Newton apenas no bloco 1, então eu vou ter a força resultante igual a massa vezes a aceleração, só que a força resultante, que é a soma das forças, só vai ser o T1, porque no bloco 1 eu só tenho T1, ó. E a massa não vai ser a soma das massas, porque eu estou analisando apenas o bloco 1, então é a massa do bloco 1. Detalhe, a aceleração ela vai ser a mesma que eu calculei para o conjunto, porque se ela fosse diferente, esses blocos eles não caminhariam juntos. Então a aceleração é a mesma que eu calculei antes, que foi 0,97, a massa do bloco 1 é 12 kg, é só multiplicar 12 por 0,97, vai dar aproximadamente 11,6 newtons. Essa é a força T1 que atua aqui no bloco 1. Para calcular a força T2, o que eu vou fazer? Vou analisar separadamente apenas o bloco 2 e vou nele também aplicar a segunda lei de Newton. Então, aplicando a segunda lei de Newton no bloco de massa M2, eu vou ter força resultante, que é a soma das forças, é igual ao produto da massa pela aceleração. Estou analisando só o bloco 2, então é a massa 2 vezes a aceleração. Notem que no bloco 2 a força T2 ela está a favor do movimento, então ela vai aparecer aqui positiva. E essa T1 que aparece aqui no bloco 2, ela é contrária ao movimento, então eu vou ter que colocar ela aqui negativa. Para calcular a força T2 é só isolar o T2, então eu vou pegar esse menos T1 e vou colocar ele aqui positivo. Se eu substituir os valores, eu vou ter o seguinte, ó. Eu vou ter M2, que vale 24. A aceleração do bloco 2 é a mesma aceleração do conjunto, como eu disse para vocês. Não faz sentido esses blocos possuírem acelerações diferentes, já que eles caminham juntos, ó. Então é 0,97 a aceleração. E aqui eu vou ter o valor de T1, que eu já calculei no exercício anterior. Qualquer coisa, volta lá. É 11,6 newtons. Vou fazer aqui a multiplicação. 24 vezes 0,97 e vou somar com 11,6. Eu vou ter uma resposta aí de 34,9 newtons. Então, com isso, a gente finaliza o nosso exercício. A gente calculou a letra A, a letra B e a letra C. Espero que tenha ajudado. Se vocês gostaram, deem um joinha para incentivar. Valeu e até a próxima.